Quanto você acha que uma criança ri ao longo de um dia? Quantas vezes uma criança de 4 anos ri, em média, em 24 horas? Tem alguma ideia desse número? Se eu te falar, você não vai acreditar. Existe uma média que diz que uma criança de 4 anos ri em torno de 300 vezes por dia. É um número impressionante, né? Agora, mais impressionante que isso é o número que eu vou te falar agora. Quanto você acha que uma pessoa de 40 anos ri em média por dia? 4 vezes. De 300 para 4 vezes por dia. E não é só a risada que muda. Os amores que a gente tinha na juventude eram diferentes, as amizades mais profundas, tudo era mais intenso, tudo era mais significativo. Mas calma, não é o problema da idade. Não é que com a idade as coisas mudam, não, é que o nosso cérebro vai desligando a função de viver a vida com intensidade, de viver ela de um jeito interessante. E é este o ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo. Como transformar isso, como não se render e não deixar o cérebro desligar este modo que deixa a vida mais interessante. Eu sou Tomás Way e este é o nosso assunto de hoje. Ao longo dos anos, é como se alguém fosse diminuindo lentamente a intensidade com que a gente vive as nossas emoções. Isso faz com que a gente viva de uma forma muito mais prática, muito mais objetiva, mas muito mais sem graça também. A boa notícia é que esse mecanismo pode ser revertido dentro do nosso cérebro, independente da idade que você tenha hoje. Mas antes de te mostrar como recuperar essa intensidade, eu preciso te explicar como que o nosso cérebro funciona e o que é que está por trás de tudo isso. E se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, se você reconhece que a sua vida realmente pode ser mais interessante, deixa o like, porque é através do seu like que outras pessoas vão receber esse vídeo, é através do seu like que outras pessoas vão receber a notícia de que este vídeo existe dentro do YouTube. Então, peço para você, já deixa o like aí. Mas como é que o nosso cérebro funciona? O nosso cérebro vai desenvolvendo ao longo dos anos uma capacidade que é eficiência. Ele quer ser o máximo eficiente possível e consumir o mínimo possível de energia. O cérebro consome em torno de 20% de toda a energia corporal. Se a gente for olhar, não é tão pouco assim. 1/5 de toda a nossa energia está sendo usada no cérebro. É muita energia, ele precisa ser muito eficiente, muito objetivo. E ele vai descobrindo formas de se tornar mais eficiente ao longo dos anos, só que com um preço. Qual que é o preço? É o preço de que tudo vira um atalho no cérebro. É como se o cérebro criasse atalho para tudo. As experiências que antes tinham cor, tinham vida, eram mais vibrantes, eram mais interessantes, agora são muito rotineiras, são muito automáticas. E o cérebro, então, agora tem só a necessidade de resolver aquela questão o mais rápido possível. Quando a gente é mais jovem, a gente está, por exemplo, dirigindo um carro ou mesmo andando de bicicleta, a gente observa mais o ambiente ao redor, a gente analisa muito mais as situações e a gente está mais presente, mais consciente naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente já é mais adulto, que a gente já fez aquilo milhares de vezes, a gente se desconcentra daquilo. A gente não presta mais atenção, aquilo já está em modo automático. E esse automático nos torna eficientes. Porém, a gente já não curte mais nada daquilo que a gente está fazendo. Então eu já te apresentei o primeiro ladrão que rouba a nossa energia, a nossa alegria de viver, que é o piloto automático. Ele nos tira daquela maravilha do momento atual. E a gente entra no modo automático e não percebe o que está fazendo. O segundo ladrão é o ladrão da anestesia. A gente começa a ter medo de sentir as coisas. A gente se preservou tanto de sentir coisas ruins, de ter tristeza, de experimentar a raiva. A gente foi controlando tanto as nossas emoções que a gente ficou na média ali o tempo todo. Então a gente já não se desespera por pouca coisa, mas a gente também não se alegra por pouca coisa. Entende a diferença? Eu começo a ficar muito adulto, muito estável. Nada me abala, nem para baixo, nem para cima. E o terceiro ladrão é a desconexão. A gente está desplugado, a gente está ou no passado ou no futuro, mas a gente não está vivendo o presente. Então, a gente fica completamente fora da intensidade da vida neste momento aqui e agora. E aí você percebe que uma pessoa jovem, e eu estou falando aqui não só uma criança, mas também um adolescente, ele tem isso muito vivo dentro dele. Ele vive cada momento com grande intensidade. Um primeiro amor é
nossa, arrebata ele vai para outro lugar. Não é só uma questão hormonal, é uma questão de momento de vida e jeito do cérebro funcionar. Você se identificou com algum desses ladrões? Comenta aqui embaixo qual ladrão você se identificou mais. Piloto automático, anestesia ou desconexão. Mas enquanto você comenta aí, eu tenho muita coisa para te falar, porque identificar os ladrões é uma coisa. Mas como é que eu saio disso? É o que eu preciso te falar agora. A primeira coisa que você vai fazer para recuperar a intensidade da vida e do momento presente é justamente pegar uma atividade do dia que você já costuma fazer, que já está no piloto automático, e colocar atenção nela. Então, por exemplo, pode ser tomar uma xícara de café de manhã, fazer uma caminhada, a hora de tomar um banho. O que você vai fazer? Você vai ativar todos os seus sentidos. Então você não vai mais fazer uma dessas atividades, você não vai fazer ela do jeito que você sempre faz. Você vai observar. Se é um banho, você vai observar como que a água cai na sua pele, qual é a sensação, aonde cai, como você sente em cada região, qual é o barulho que faz, como é a temperatura da água. Enfim, você vai perceber todas essas coisas. Então não é que você vai aplicar isso no seu dia inteiro, você vai escolher uma atividade do seu dia, como essas que eu sugeri ou qualquer outra, e você vai ter lá 5 minutos que você vai praticar isso para reativar os seus sentidos em relação àquelas situações. O segundo exercício eu gosto bastante, é um exercício de você ativar a curiosidade que uma criança teria sobre as coisas. Eu não sei se você tem filhos, eu tenho uma menina de 6 anos e tenho um menino de 1 ano e meio. E ela especialmente, tem uma coisa que é fazer perguntas. As perguntas mais diversas, as perguntas mais simples, as perguntas mais interessantes. Então o que é que você vai fazer? Você vai ver no seu dia a dia situações em que você vai imaginar qual seria a pergunta que uma criança de 5, 6 anos faria a respeito daquilo. Então, por exemplo, você está lá no exercício anterior da caminhada, por exemplo, e você vai passar por uma árvore e você pensa, o que que uma criança perguntaria a respeito da árvore? Então ela pode perguntar como é que a água chega até as folhas, por que que algumas árvores têm uma folha de um jeito, outra de outro, por que que algumas folhas caem, outras não, como é que é o crescimento delas, como que ela está fincada no chão, como é que é a raiz, qual é o tamanho da raiz, você vai imaginar quais perguntas uma criança faria para você e qual resposta você daria, como você explicaria. Isso já vai levar seu cérebro para ativar algo fundamental, que é a curiosidade pela vida. E veja que aqui eu não estou falando muito sobre as perguntas, sobre a qualidade das perguntas e muito mais sobre ativar, reativar a curiosidade sobre a vida. Por exemplo, se você está almoçando, o que uma criança te perguntaria? De onde vem os elementos ali, como foi produzido, quem trabalhou, se foi plantado, como que chegou até a nossa cozinha. Enfim, tem N coisas que uma criança pode perguntar. Se ela está na rua, ela pode perguntar o nome de uma rua, pode perguntar quem era a pessoa daquele nome na rua. Percebe como o mundo da criança e do adolescente ele é muito mais interessante. Porque ele se permite fazer perguntas que nós adultos aprendemos. Deixa de perguntar essas coisas, que isso é besteira. Pra que você precisa saber disso? Inclusive tem gente que critica a pergunta da criança porque perde a paciência. Essa vida adulta, que a gente se rende de um jeito que não era pra gente acessar. A vida adulta pode ser interessante, é isso que eu tô te chamando a atenção, isso que eu tô te provocando aqui. Tá fazendo sentido pra você? Não deixou o like ainda? Já deixa o like aí. Deixa o like porque eu preciso que outras pessoas acessem esse vídeo e tenham uma vida adulta mais interessante. Outra sugestão é que você coloque aqui nos comentários qual pergunta uma criança faria a respeito dos seus contextos. Pensa de lugares onde você vai, frequenta, que perguntas seriam? Vai ser muito interessante ler a pergunta que você imaginou aí dentro da sua cabeça. Mas a terceira coisa que você pode fazer é uma reconexão com as suas emoções, para não ficar lá desconectado delas. Como que você vai fazer? Você dá nome para sua emoção e vive ela. Não fica tentando controlar nem mudar. Se você acessa a tristeza, dá nome para ela e fica alguns minutos ali experimentando qualquer emoção, seja ela mais confortável ou mais desconfortável. Você se reconecta com aquilo que você está sentindo naquele momento e de alguma maneira você vai criando um antídoto dentro de você para você não ficar mais tentando controlar todas as emoções. É lógico que em alguns momentos isso é muito útil, mas em alguns outros momentos
não serve para nada, atrapalha na verdade. Dentro dessa ideia de reconexão emocional, você pode dar mais ênfase para boas notícias, mesmo que pequenas, e compartilhar essas notícias com outras pessoas. Então, com alguém que você tem uma convivência mais próxima, um familiar, você pode contar algo com uma dose a mais de celebração, com uma dose a mais de alegria ao contar aquela boa notícia. Isso também é muito interessante nas crianças e nos adolescentes. Eles contam as coisas que pra gente às vezes já são muito banais, a gente já nem valoriza muito. Mas aí a gente vai reagir só porque eles estão contando, porque a gente sabe que pra eles aquilo é muito importante. Então, se de repente apareceu, sei lá, uma lesma lá no quintal, pode ser que a minha filha ache aquilo muito interessante e ela vai vir me contar, como um adulto faria. Reclamaria. Diria, mais uma lesma, a chuva traz um monte de lesma. Qual vida você quer ter? Para pra pensar. Qual vida você acha que vale mais a pena? Então por que a gente já não vai nessa direção? Faz sentido, não faz? E se tá fazendo sentido, se inscreve no canal. Se inscrevendo, você vai receber outros vídeos, você vai saber de outros vídeos. Já ativa também o sininho das notificações para que você possa acompanhar todos os vídeos aqui do canal. E além dessas dicas práticas, eu trago para você uma reflexão. O que é que você fazia quando você era mais novo, que hoje você não faz mais? Qual era uma atitude que você celebrava, que você se divertia, que você se alegrava, dava risada, e que hoje você já não faz mais? Relembra, você não vai voltar no tempo, você não vai voltar a ser adolescente, voltar a ser criança, mas você pode lembrar de como era isso. E a partir dessa lembrança, você traz para o momento atual com os exercícios que acabei de te passar e você vai perceber que é possível mudar no cérebro a forma como você atua na sua vida hoje. Porque esta é a série. 4 passos para tornar a vida menos chata. Esse já é o 3º passo. Se você não viu os anteriores, pega aqui na descrição que tem os vídeos anteriores. E eu te vejo no 4º passo, onde a gente vai encerrar esta série, que sua vida se torne mais interessante e que sua vida se torne realmente aquilo que você deseja para ela. Até a próxima. Tchau, tchau.